Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de boa madrugada. Que dia que é hoje, né? Ontem eu tive um dia assim bastante importante, um dia muito importante, porque eu participo de vários grupos também, né? Convivo com algumas pessoas também. Não é todo que convive com a gente por causa da forma que vivemos, né? Nós vivemos agora pensando no reino de Deus, entende? Porque aquele que já morreu com Cristo, né, já morreu para este mundo, e essa morte não é física, é uma morte espiritual, entende? Nós já morremos para este mundo e já ressuscitamos em Cristo. Por isso nós pensamos só nas coisas do reino de Deus. Então ontem o irmãozinho, chama o nome dele, irmão Luciano. Ele falou, mas como você pode? Como é que você vive? Você não faz as coisas, você não é ser humano, você não é mais ser humano, então não. Cristo viveu aqui com uma natureza humana, mas sendo guiado pela natureza do Pai, a natureza do próprio Deus nele, o Espírito de Deus habitando nele. Então ele com a natureza humana e uma natureza de Deus, a natureza divina, né? Então essa natureza humana foi guiada pelo próprio Deus, Cristo, né? E ele foi aprovado, o único homem aprovado por Deus. Por isso que ele pediu para a gente negue-se a si mesmo e siga-me, né? Que é o quê? Que é nascer de novo. Então o irmão Luciano comentou, como é que você não vive mais nessa terra? Eu não consigo te entender. Eu falei, o Nicodemo não entendeu Cristo. Nicodemo falou para Cristo, mas eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe, né? Então, o homem natural, ele compreende só o homem natural. Ele não consegue compreender o homem espiritual. Agora, o homem espiritual, ele compreende o homem espiritual, mas também compreende o homem natural. Então, a gente tem que continuar falando de Cristo para as pessoas. Nele, por ele, para ele. Tudo em Cristo. Ele é o começo, o meio e fim, né? Então, Cristo é a plenitude. Agora, tudo de bom está em Cristo. Não tem nada fora de Cristo. Tudo que estiver fora de Cristo, para nós não interessa mais, porque Ele é o único Senhor e Salvador. E nós somos membros desse Senhor e Salvador. Quando estamos nele, vivemos para Ele, por Ele, somos salvos. Nós não podemos pensar que existe algo de bom fora de Cristo. Então, os irmãos me criticam, às vezes me cobram bastante, mas você não faz estudo bíblico? Agora entrou numa onda de estudo bíblico, né? Eles saíram lá das denominações, porque decepção de vários anos e séculos e décadas, isso aí vem decepcionando a multidão que está lá dentro, né? Porque a multidão está dentro das religiões. E nós, verdadeiros adoradores, fomos encontrados por Deus dentro também das religiões. E nós estávamos lá dentro sempre decepcionados, entende? A gente não se conformava com isso, com esse sistema religioso, tanto católico, evangélico, que são tudo uma coisa só, né? E outro tipo de religiões, né? Buda, budismo, muçulmano, sei lá, tantas religiões, macumba, macumbaria, candomblé, tudo isso aí são recursos que o inimigo de Deus usa para enganar a multidão, né? Mas nós fomos encontrados dentro de algum desses apriscos aí, ouvindo a voz de Cristo. O que é a voz de Cristo? A voz de Cristo é a palavra de Deus. Cristo veio aqui e disse. Claro que Paulo disse algumas coisas, vários homens ali, profetas, disseram também. Mas quando o Pai mandou o Filho, agora é assim. Vai ser assim. Eu quero assim. Agora estou mandando meu Filho. Então é o que Cristo disse, né? Então a nossa comunhão, muitas pessoas não compreendem, que ainda estão vinculados, membrados, né? Alicerçados em denominações, às vezes já até saíram das denominações, mas aqui ainda estão com esse sistema dentro da mente, dentro da pessoa, está aquele sistema religioso, o eu domina a pessoa, o si mesmo é o rei, porque o nosso si mesmo, ele é inclinado para o mal, para este mundo.
E nós, alma escolhidas e salvas, que somos um agora em Cristo, um só corpo, um só Senhor, um só Deus, um só amor, nós estamos em Cristo, estamos agora no Espírito de Deus. Nós aqui dentro, cada um de nós temos um corpo, um espírito humano e somos uma alma. Então, agora não mais reina o que abunda na nossa carne, no mundo. O que habita na nossa carne, o espírito humano, ele não reina mais. O que reina é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. O próprio Pai e Filho habita em cada um de nós. Então, superabundou a graça dentro de nós, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Então, a nossa comunhão, as pessoas não conseguem compreender, a comunhão não é em religião. A nossa comunhão não pode ser numa religião. Por causa de uma religião, nós temos algo em comum, por causa algo comum nosso é uma religião. Não. É política. Nosso algo em comum, a nossa comunhão é em política? Não. A nossa comunhão é em profissão, alguma profissão que alguém tem ou também tenho, é em profissão? Também não. A nossa comunhão é em esportes? Esportes? Também não. A nossa comunhão é segundo a carne? Alguma aparência, cor, cabelo, olhos? A nossa comunhão é segundo a carne? Não. A nossa comunhão é segundo a Bíblia. Um livro chamado Bíblia. A nossa comunhão é porque eu carrego uma Bíblia, ou porque eu estudo a Bíblia, então nós temos algo em comum. Nós fazemos estudos bíblicos. A nossa comunhão é por causa dos estudos bíblicos? Não. A nossa comunhão é por causa de um culto religioso que nós fazemos em algum lugar, outro faz em outro lugar, outro faz em outro lugar. Então a nossa comunhão é segundo um culto religioso? Também não. A nossa comunhão é segundo uma denominação. Alguma denominação? Que denominação que você é? Onde você vai? Onde é que você está indo? A nossa comunhão é segundo uma denominação? Também não. A nossa comunhão é segundo um líder religioso? Qual é o seu líder religioso? Qual é o seu pastor? Qual é o seu pastor? A nossa comunhão é segundo um líder religioso? Um humano? Também não. A nossa comunhão é segundo um costume? Eu estou acostumado a fazer isso. Então, eu também estou. Então a nossa comunhão é segundo um costume? Também não. A nossa comunhão é segundo uma tradição que vem lá de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 500.000 anos atrás, 100.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás. Nossa comunhão é segundo tradições? Também não. Comunhão é algo incomum. A nossa comunhão é segundo o pensamento humano. Aí ele pensa assim, o irmão Luiz pensa assim, então vamos seguir o que ele pensa, que nós temos algo em comum, o que o irmão Luiz pensa. Nós temos algo em comum, o que o irmão Carmo pensa. Não, nós temos algo em comum, o que o irmão, sei lá quem aí, um homem não aprovado, porque o único aprovado foi Cristo. Nós temos algo em comum segundo algum pensamento humano? Também não. A nossa comunhão é em Cristo, é nele, por ele, para ele. Ele é a nossa comunhão. Nós temos algo em comum, Cristo. Cristo é o nosso amor. O algo em comum que nós temos é o amor, entendeu agora? Não é religião, é o amor de Deus que é Cristo. Não é política, é o amor de Deus que é Cristo. Não é uma profissão, um título, é o amor de Deus que é Cristo. Não é um esporte, futebol, basquete. Não, é o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é carnaval, é o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é segundo a carne, é segundo o Espírito, é o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é um estudo bíblico. Vamos estudar na casa de tal, estudo bíblico naquela denominação. Vamos estudar. A nossa comunhão não é um estudo bíblico. A nossa comunhão é o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é um culto religioso. Vamos ali fazer um culto. Vamos ali fazer um culto, você não vai no culto. A nossa comunhão não é um lugar ou culto que alguém faz, que eu também participava de tudo isso. A nossa comunhão é o amor de Deus, não é um culto religioso, não. É o amor de Deus. A nossa comunhão é o
amor de Deus. Quem é o amor de Deus? O que é isso? O amor de Deus é Cristo. Não dá para comparar o Carmo com Cristo. Não dá para comparar. O amor de Deus, que é Cristo, é totalmente incomparável. O amor do Carmo não dá para comparar com o amor de Cristo. A nossa comunhão é o amor de Deus. O amor de Deus é Cristo. A nossa comunhão, então, não é uma denominação religiosa. É o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é um costume. É o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é um ritual. É o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é pagar. Eu pago. Então, nós temos comunhão porque nós pagamos para entrar no reino de Deus. Não. Ou porque nós não pagamos. Não. Nossa comunhão não é dinheiro. Nossa comunhão é o amor de Deus que é Cristo. A nossa comunhão não é uma tradição, não é um pensamento humano. Não é pensamento humano, é o amor de Deus. É nele, no amor de Deus, nele é uma pessoa. Cristo é o amor de Deus. Essa é a nossa comunhão. Só Cristo basta. Como, irmão Carmo? Você depende só de Cristo. Só para você, Cristo tá bom, só isso. Você não faz mais nada? Não, é tudo Ele que faz. Ele que dá o querer, o fazer, o efetuar, a respiração, a vida, tudo de bom. É Ele ser guiado. A minha mão, ela não faz nada sozinha. Ela precisa da cabeça, do cabeça. Os meus pés não fazem nada, minhas pernas, nenhum membro meu não consegue fazer nada sozinho. Precisa do cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça. Aí todos os membros fazem os movimentos, fazem tudo que o cabeça determina. Nós somos humildes agora diante de Cristo. Nós sabemos que dependemos dele. Então ficamos na humildade agora. Diminuir para que ele cresça, ele apareça. Quem é ele que aparece? O amor. É só o amor mesmo. Ninguém acredita nisso. Só o amor de Deus nos basta. Só o amor. Essa é a verdadeira comunhão. É no amor. Então a gente vai examinar aquilo que está acontecendo dentro de nós. É aqui dentro, não é fora de nós. Então nós examinamos as Escrituras, nós examinamos o Evangelho para entender o que está acontecendo aqui dentro. A gente não examina a Escritura, nem examina o Evangelho, nem cartas, nem Apocalipse, para ver o que está acontecendo do lado de fora. Nós queremos ver o que acontece dentro de nós, porque o reino de Deus estará em vós. Nos interessa agora é o reino de Deus, não é o reino do maligno. Não é ficar pesquisando o que o maligno está fazendo, não, me interessa o que Deus está fazendo. Eu estou no reino dele agora. E o amor, tudo por amor. Amor, amor, amor. Que dia que é hoje? É dia de amar com o amor de Deus. Negar esse amor próprio humano. Cristo negou a natureza humana dele e viveu segundo o Pai, que habitou nele, estava habitando nele, e habita em você, e habita em mim. Nós temos que negar a nossa natureza humana, o nosso amor próprio, e ter essa comunhão, o mesmo amor, que é o amor de Deus, o mesmo Senhor, a mesma fé, um só corpo, um só espírito. Entendeu? E de volta a ser criança. Que dia que é hoje?